dia. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Alessandro, sou professor do Instituto Federal Fluminense e tem uns 10 anos que eu me dedico não só ao seu Amoroso Lima, mas ao estudo da intelectualidade católica carioca. E no meu mestrado eu fiz sobre o pensamento econômico produzido pelo seu Amoroso Lima, e no doutorado eu fui para o outro lado, né? Fui para outra coisa, fui estudar os romances, a literatura do Otávio de Faria, cunhado do Dr. Alceu. E algo que durante esse tempo eu tenho repetido, vou repetir aqui hoje mais uma vez, é que não é comum, ao lidar com essa intelectualidade católica, das primeiras décadas do século XX, é tratá-la como se fosse um bloco monolítico, como se todo mundo pensasse do mesmo jeito, como se o fato de serem católicos e terem na religião uma fonte para o seu pensamento, porque outros se declaram católico, não tem na religião uma fonte explícita do seu pensamento. Por exemplo, o Mário de Andrade, que se declarou católico, mas ele não faz um trabalho no qual a religião é uma matriz, a influência não é uma matriz fundamental da construção do pensamento dele. Ou seja, ele não é um intelectual católico estricto sensu. Então parece que todos os que o são pensam do mesmo jeito, né? Parece que ao abordar essa intelectualidade se pressupõe um consenso. Um consenso não existiu. Essa é uma hipótese que não é verdadeira. Na verdade, o que há é uma grande variedade, uma variedade absurda nessa intelectualidade que era muito pujante nesse momento, né? Nessa minha fala, eu quero dar uma pequena amostra dessa variedade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou expor um debate público entre o Dr. Alceu e o Otávio de Faria. E, inclusive, foi uma busca até relativamente séria. Para o Otávio de Faria, foi uma busca que o marcou, assim, inclusive, o marca para a trajetória futura dele. Não é o único fato que faz muita trajetória, mas é importante. O seguinte, se o Alceu Amoroso Lima dispensa apresentações, ainda mais aqui onde nós estamos, não é o caso do Otávio de Faria, né? Ele hoje é um ilustre desconhecido, né? Mas apesar de ele ser um ilustre desconhecido hoje, ele é bastante importante no contexto carioca, não só carioca, mas no modernismo brasileiro da década de 1930. Ele, como eu falei, é cunhado do Dr. Alceu, e ele escreve aquele que é provavelmente, se não o maior, um dos maiores romances da literatura brasileira, que é a Tragédia Burguesa, que dependendo da edição deve ter 7.000 páginas, divididas aí em 15 volumes, 13 publicados em livro, e 2 após a morte. É um projeto realmente megalomaníaco, ainda mais quando eu fui estudar um pouco nos diários como é que isso ia ser construído. A ideia é que fosse originalmente 22 volumes, é uma coisa assim. O primeiro é de 37, o segundo é lá de 77, 78, ou seja, são o último, são 40 anos aí de publicação. A produção começa em 29, 30, a escrita, né? E teve durante a década de 30 também, publicou alguns ensaios políticos, na época que flertava, mais do que flertava, né? Defendia o fascismo, isso era comum nesse contexto da época, e depois de 37 nunca mais fez um ensaio político. Depois eu falo até o motivo disso, né? E trazê-lo para uma mesa sobre o Alceu Amoroso Lima é interessante exatamente por causa da proximidade e da distância entre os dois. Assim, falar dele aqui é trazer essa dualidade, né? Eles eram muito próximos, em certo sentido, né? Ambos intelectuais católicos, ambos da mesma família, né? Cunhados. O Otávio de Faria tributa parte da conversão dele ao Alceu Amoroso Lima, ele diz isso, ele reconhece isso. Ele diz que o autor mais importante da vida dele, um dos autores mais importantes, fundamentais para a conversão dele, que é o Leão Blois, foi apresentado a ele pelo Dr. Alceu. Só que, assim, por um lado tem essa proximidade, né? Mas por outro lado, uma concepção completamente diferente de mundo e da religião. Vamos tentar ver isso, né? E a diferença entre os dois, ela se torna pública a partir da publicação de um ensaio do Otávio de Faria chamado Fronteiras da Santidade, que é o único ensaio de cunho teológico, religioso, que o Otávio de Faria escreve, sai em 1939, no número 2 de uma revista chamada Cadernos da Hora Presente, e no ano seguinte sai como livro, sai separado. Bom,
Já a dedicatória desse livro, o Caderno da Hora Vadia, é provocativa. Olha o que o Otávio de Faria diz nessa dedicatória. Aos intratáveis, aos de coração puro, o credo importando pouco. É um católico falando isso. Aos intratáveis, aos de coração puro, o credo importando pouco. É um católico dizendo isso, mas é um católico próximo ao centro Dom Vital do Rio de Janeiro, ou seja, é um católico ligado a um círculo de católicos militantes, inclusive politicamente. Quando ele diz que ele dedica o livro aos de coração puro, e que esse coração puro não está ligado ao credo, ele está provocando. Bom, se fosse só dedicatória, não teria tanto problema, mas vamos ao conteúdo do livro. O Otávio de Faria abre dizendo que o verdadeiro drama do catolicismo, isso num contexto no qual o Centro Dom Vital, o Centro Dom Vital, o Centro Moro do Lima, boa parte dos intelectuais tem um projeto que depois ficou conhecido como de nova cristandade, de neocristandade, ou seja, eles querem recristianizar o Brasil. A carta do Padre Mendes aqui dá para pensar nesse projeto. Desejamos que Cristo volte ao coração dos nossos irmãos, ou seja, criar uma sociedade brasileira estruturada em torno dos valores cristãos, católicos, que se considerava que não estavam no povo e que também não estavam nas elites, que eram vendidas ao positivismo, à maçonaria. Essa era a visão ligada à cristandade. Bom, nesse contexto, o Otávio de Faria abre o livro dizendo que o verdadeiro drama da igreja, do catolicismo, não está na luta externa. Ou seja, o problema não é entre a fé e o mundo moderno. Ele não nega que esse problema existe, mas esse não é o principal. Ele continua. O grande drama é interno. É a luta contra os adoradores do Deus morto. Talvez como uma bomba, né? Ou seja, os maiores adoradores, os maiores inimigos da igreja, os adoradores do Deus morto, estão dentro da igreja. Mas quem seriam esses adoradores do Deus morto? Bom, vou deixar em suspense, daqui a pouco eu volto a isso, né? Só que antes de a gente falar quem são esses adoradores do Deus morto, cabe dizer que essa oposição Deus vivo, Deus morto, ela ecoa uma tradição que remonta ao Antigo Testamento, que é a tradição de crítica à idolatria. Está na raiz do monoteísmo. O que Israel dizia? Só o Deus deles era verdadeiro, só o Deus de Israel é o Deus vivo, e os deuses de todos os outros povos ao redor eram deuses mortos, frutos de mãos humanas. E porque são frutos de mãos humanas, são manipulados. Então, essa ideia de Deus morto está ligada a essa noção bíblica. Mas não só. Paradoxalmente, não dá para também deixar de lembrar, quando a gente fala de Deus morto, de um autor como Nietzsche, que declara a morte de Deus. E quando nós vamos ver o Otávio de Faria, isso faz mais sentido ainda, porque o Otávio de Faria era um leitor voraz de Nietzsche. Na verdade, o Nietzsche, na década de 20, foi uma coqueluche no Brasil. Assim, era um autor extremamente lido e o Otávio de Faria bebeu nesse contexto. E ele era um grande leitor e um admirador. E, na verdade, o que nós podemos dizer é que, mesmo católico, o Otávio de Faria concordava com o diagnóstico do Nietzsche, ou pelo menos com uma leitura desse diagnóstico. Para o Otávio de Faria, a modernidade, os tempos modernos, são tempos da morte de Deus. Deus está morto nos nossos tempos, né? O que ele queria assim, dizer com isso? Né? Que as diversas instituições do mundo, elas se emanciparam da religião. A economia se descolou da religião, a política se descolou da religião. Então, nesse sentido, Deus se faz ausente, né? É uma sociedade onde não se oferece sustentação para a fé. Preparando essa fala, eu lembrei a primeira vez que eu vi em Ouro Preto, né? Ele fazia a visita nas igrejas e o guia dizia: não, porque construíam essas igrejas também por status. As confrarias, havia todo o simbolismo religioso, mas as confrarias disputavam destaque naquele momento. E o guia dizia isso. Né? Pense em um mundo como esse, onde construir uma igreja é sinal de destaque social. Eu lembro quando eu fui também ao Mosteiro dos Jerônimos em Portugal, lá em Lisboa, me chamou a atenção uma coisa que foi o seguinte, né? O mosteiro foi construído. E aí disseram que o mosteiro foi construído porque o rei falou: eu construo um mosteiro para vocês.
mas a ordem passa a ter a obrigação de rezar todo dia pela minha família, uma missa. O rei gastou uma fortuna para construir um mosteiro para que as pessoas rezassem por ele e pela família dele. Esse foi o motivo dado pela coroa, e ninguém arrumou confusão, ninguém achou que isso era um problema, não. Na verdade, o rei deveria fazer isso. Então, essa é uma sociedade onde Deus, ele aparece nas diversas esferas da vida social. A modernidade começa a colocar de lado, né? Nós não conseguimos imaginar hoje, ou se conseguimos, é uma coisa que nos incomoda, né? O que nos incomoda é a situação. Imagina o presidente mandar construir um mosteiro para que as pessoas rezem pela família dele, né? Aconteceu uma coisa? Não, porque tem uma coisa na frente dele. Então, assim, a modernidade, isso aqui é um exemplo de exemplos pequenos, mas a modernidade é um tempo onde Deus perde espaço. Progressivamente perde espaço, né? E, em última instância, a modernidade ela coloca novas condições para a crença religiosa. Quem acredita na modernidade, quem acredita em Deus na modernidade, não tem a sustentação de quem acreditava em Deus em tempos anteriores. Porque a sociedade não dá essas instituições que confirmam e reconfirmam a fé o tempo inteiro. Bom, é nesse contexto da morte de Deus que Otávio de Faria conta, e essa morte de Deus é entendida como ausência de Deus, ou pelo menos como ausência de Deus vivo, que ganham força aquilo que ele considerava os adoradores de Deus morto. Esses adoradores de Deus morto, que agora eu vou revelar quem são, para o Otávio de Faria, eles não seguem o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas um construto da razão humana. Ou seja, eles seguem um ídolo, alguém que os seres humanos construíram, de modo concreto no seu contexto. A quem Otávio de Faria estava se referindo? Aqueles que abraçavam a filosofia tomista, entre os quais estava o próprio Alceu Morosino. Ou seja, né, aqueles que abraçavam a filosofia tomista e a partir dela empreendiam um ataque à modernidade. Não cabe aqui, mas a partir do final do século XIX, de uma encíclica papal, houve uma retomada dos estudos sobre o tomismo, e essa retomada dos estudos foi um grande boom cultural para a Igreja Católica. A partir disso, a Igreja Católica pretendia dialogar e vencer a modernidade, né, com uma concepção mais ampla de razão. E o Centro Cultural, Alceu Morosino, beberam desse movimento, né? Bom, olha só o que o Otávio Faria dizia. Ele considerava adoradores do Deus, esses adoradores, como aquelas pessoas que desejavam reverter a morte de Deus a partir do culto a um Deus que não é vivo, de um culto a um Deus que é um construto da razão. Bom, até aí já deu todo o contexto, né? Para Otávio de Faria, professavam o culto ao Deus morto todos aqueles que a experiência religiosa era de tal maneira que ela extirpava, ela tirava todos os elementos que não condiziam com a lógica, né? Era uma religião quase que aristotélica, socrática, né? Gente, e uma crítica como essa, hoje, mas tá bom, isso não tem... mas uma crítica como essa, naquele contexto, de quem veio, era uma bomba, era uma coisa. Ele estava dizendo que o centro dom vital, em última instância, era o inimigo da igreja, ou pelo menos só isso. E ele estava dizendo esse tipo de... eu estou aqui colocando de maneira mais direta, mas em última instância é isso. Centro dom vital era o inimigo da igreja. Porque lá era uma capelinha dos adoradores do Deus morto. Eu estou aqui simplificando a coisa, mas essa imaginem isso, imagina agora, aqui tem familiares, né? O doutor Alceu em casa, lendo o livro, imagine essa situação. Nós não temos, isso é uma pena, inclusive porque o Otávio de Faria mandou queimar boa parte dos escritos. Depois, isso quando eu
Eu só descobri isso depois que eu comecei a pesquisa. Vocês não imaginam. Você decide uma pesquisa, você vai dedicar 4 anos da tua vida. Você decide e de repente você descobre que ele mandou queimar cartas de água. O que eu vou fazer agora? Então nós não temos relatos, a gente não consegue, eu não consegui mapear como é que isso foi. O Otávio de Faria mandou queimar todas as cartas, ou boa parte, cartas, o diário, dele, parte do diário, ou seja, escritos pessoais nós não temos acesso, quem vai pesquisar hoje. Até o que não é pessoal é um pouco difícil, a biblioteca ficou espalhada depois, mas quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu não consigo mapear nas relações familiares isso, mas eu consigo mapear o debate público. E a resposta, ela não tardou. O livro é de 39, em 39 vem a resposta. Na verdade, em 39 já sai um artigo no jornal, que depois é coletado também na própria revista Caderno da Hora Presente, número 7, que se chama Vigília de Natividade. Ou seja, no princípio é um título e olha a resposta, né? Olha de natividade. Natal, vigília de Natal. Vigília de Natal. Olha só o que o artigo diz. Nele, o Alceu começa concordando com o diagnóstico do Otávio de Faria. Ele começa dizendo que o mundo moderno é um mundo sem Deus. Esse diagnóstico é um diagnóstico que realmente essa intelectualidade nesse século XX dificilmente discordaria. E começa tecendo elogios, só que a partir daí o Alceu busca voltar contra o Otávio de Faria a própria crítica do Otávio de Faria. E aí ele vai dizer, na verdade, é o Deus vivo, o Deus supostamente vivo do Otávio de Faria, é que é um Deus fabricado. E ele vai dizer, feito à imagem e semelhança do próprio Otávio. É forte a crítica. Eu vou ler um trecho da crítica, vocês, nas palavras do próprio Alceu. Mas não se pode compreender e viver no Cristo se atira sobre o tomismo e, sobretudo, sobre a razão humana a condenação sumária que o autor de Fronteira da Santidade lhe atira, como, aliás, o faz alguém de quem ele certamente não aceita, nem de longe, o pensamento. Bernard Shaw. Disse este que nunca seria católico porque a Igreja era excessivamente racionalista. Temo muito que a incompreensão da posição exata que a Igreja atribui à razão humana na economia total do universo, que ditou as palavras do Bernard Shaw, seja também a que dita a condenação injusta do Sr. Otávio de Faria, atribuindo a peste de farisaísmo a tudo aquilo que não está de acordo com a sua cabala espiritualista. Guarda essa expressão. Aquilo que não está de acordo com a sua cabala espiritualista, em que se veneram no mesmo altar das Escrituras Pascal, Leon Blois, Dostoiévski, William Blake, Kierkegaard e Jacques Rivière. Olha só, esse trecho ele diz muito. Vamos tentar pegar alguns detalhes. Quem era Bernard Shaw? Bernard Shaw era um dos maiores expoentes do ateísmo inglês e que era o grande rival de um autor, G.K. Chesterton, que era um grande... Eu amo Chesterton, inclusive. Na última vez eu apresentei sobre o Chesterton. Né? É um dos grandes heróis do Alceu. Ao final da vida, o Alceu diz que uma das coisas que se permanece mais ou menos fiel é a visão do Chesterton sobre a economia. Então, o Bernard Shaw era, nesse contexto, então, inimigo da igreja. Alguém que estava... O que o Alceu está dizendo, olha só, você pensa como ele. Você pensa como ele. Só isso aqui já não era pouco. E ele continua dizendo que o Otávio de Faria coloca no mesmo altar das Escrituras, olha só, isso não é pouca coisa, Dostoiévski, Blake, Kierkegaard, ou seja, ele coloca como sagradas algumas autoridades que não são, inclusive o protestante, que é o Kierkegaard. O Kierkegaard, o filósofo, ele coloca esse autor. E mais, ao falar de cabala espiritualista, ele está acusando o Otávio de Faria de sectarismo. Em última instância, qual é a acusação que esse artigo faz? De heresia. De heresia. Em última instância, assim. E isso fica mais explícito numa outra resposta que o Otávio recebeu pelo mesmo livro, que é do João Camilo Oliveira Torres, que é um mineiro também, historiador, que também é católico, e aí
Esse explicitamente chama de herege. Esse é até mais violenta. Eu só estou falando com o cunhado, né? Então ele está maneirando um pouco. Mas essa acusação de sectarismo ela acontece e mais adiante na própria crítica, o Alceu vai dizer que o Otávio de Faria está longe do Papa. Está longe, isso, um católico, bom, essa é a resposta. Só que tem uma tréplica. E a tréplica que eu acho que mostra como é que foi importante, como é que aquilo atingiu o Otávio de Faria, fez pensar muito, né? A tréplica, ela sai no mesmo número do Caderno da Hora Presente que a réplica saiu. Porque a réplica tinha saído antes no jornal. Então, depois sai a réplica e a tréplica, nesse número 7, de Caderno da Hora Presente. E também, aqui, o Otávio de Faria ele marca a posição. Porque ele não está falando com um cunhado ou com um católico. Ele sabe que ele está falando com aquele que, na época, é o expoente máximo dessa intelectualidade católica. A posição dele no campo é a posição de alguém que está na beirada, de alguém que não tem o mesmo prestígio, o mesmo reconhecimento. Então, ele começa prestando reverência. Ele diz: mais do que um admirável homem de ação, um mestre, um amigo, um chefe, um guia. Ele marca a posição na qual ele vai responder. Mas ele responde, inclusive, bem desaforadamente. Ele responde, inclusive, bem desaforadamente. Olha só, ele vai dizer o seguinte, né? Ele diz, embora ele reconheça essa posição do Alceu e tribute, ele não cede. E aí ele faz acusações que também são duras. Ele diz que a variedade de posições sempre existiram na igreja. E nesse sentido, está nas entrelinhas, chamando o Alceu de autoritário. De alguém que não quer reconhecer essa variedade. Bom, só que mesmo fazendo menção a essa variedade, o texto mostra como é que ele foi profundamente atingido pela crítica, porque ele dá um passo atrás. A gente não consegue mapear, não é como o Alceu que a gente consegue mapear o momento da conversão do Otávio de Faria. Em vários livros ele se diz quase católico, ele se diz católico. A Grande Declaração Pública é um livro de peças de teatro chamado Três Tragédias à Sombra da Cruz. No prefácio desse livro ele tinha pedido um testemunho da conversão dele. Mas quando a conversão aconteceu, a gente não consegue. Esse livro é de 37. É de 37. A gente não consegue mapear. De todo modo, ele se declara católico. Nessa resposta ao Alceu, olha como é que ele foi atingido. Ele diz que, tudo bem, mas eu não tive uma conversão completa. Cara, isso é um passo atrás, que é de alguém que mostra bastante atingido, né? Ele diz que se converteu ao Cristo, mas não à igreja. Ele diz que ele se reconhece um quase católico. Embora durante o resto da vida ele vai ser visto como um intelectual católico, aqui ele dá esse passo atrás. E esse vai... Eu queria fazer, justamente neste momento, uma analogia com a posição do Mário de Andrade. Sim, sim. Eu disse que o Leandro, que está aí, não diz que eu estou mentindo. O Mário de Andrade, dito inclusive pelo Oswaldo, que era Oswaldo dizia, o Mário é católico sim, eu já vi ele desfilando uma procissão com roupa de congregado. E o Mário, certamente, vamos ver nesse livro que o Leandro vai lançar agora, era exatamente essa posição. E o pai dizia isso também, que o Mário gostava, era católico, porém não gostava da igreja. E nas cartas, a igreja formal, na igreja hierárquica. E o Mário, a formação dele é no Mosteiro de São Bento. Ele fez filosofia no mosteiro de São Bento. A diferença é que o Mário nunca foi publicamente reconhecido como intelectual católico. Ele era reconhecido como católico e há raízes católicas na obra dele. Mas ele nunca foi percebido publicamente como um representante no mundo intelectual da igreja. Já o Otávio de Faria, sim, foi membro do Centro Portal. Inclusive, pelo visto, depois pediu desligamento. Eu não consegui achar esse pedido, mas
Várias pessoas dizem isso. A diferença é um pouco essa, né? E esse vai e vem de sou católico, não sou católico, sou quase É uma católico. briga de família. No final das contas, uma disputa teológica, intelectual, foi uma briga entre cunhados. Né? Foi uma briga entre cunhados. Esse vai e vem continua na medida que e aqui, mais ou menos ao final atual seu, ele diz que ele reconhece sim a autoridade do Papa, ou seja, ele é católico. Só que ele diz... Naquela época eu usava, veio essa expressão, eu sou católico, mas não praticante. Isso. Ele não chega... Católico é um status, não é católico. Ele não chega a usar isso. Ser católico é complicado, até socialmente, politicamente. Sim. Ele não chega a usar esse termo. Mas assim, é porque na verdade é o seguinte, como é que era a percepção pública? Ele é um intelectual católico, não reconhece a autoridade do Papa, mas aí ele diz que o Alceu interpreta mal o Papa. Porque ele diz que uma filosofia, ela é uma recomendação, porque antes de Aristóteles vem o Cristo. Então uma filosofia... Então, e ele encerra, antes de Aristóteles vem o Cristo. Então uma filosofia, um Papa ele pode recomendar uma filosofia, mas não determinar uma filosofia. Bom, assim, ele termina a defesa assim, e após esse embate, e aqui que eu quero frisar, nunca mais houve nenhuma tentativa do Otávio de Faria em fazer nenhum ensaio religioso. Ele nunca mais escreve nenhum ensaio de cunho religioso. Ele foca na literatura, na média burguesa, e na literatura as opiniões religiosas aparecem. Na literatura aparecem as opiniões religiosas. Mas a literatura é mais fácil, porque na literatura o debate é mais oblíquo, né? Então as reações não são tão apaixonadas. De todo modo, assim, como eu falei, vale perceber que os dois concordam com o diagnóstico. A morte de Deus na modernidade, que é uma tragédia para o catolicismo. Só que o Alceu julgava que a razão dominada pela fé, e aí isso materializado no comunismo, né? Tornaria possível a construção de uma nova cristandade, ou seja, de uma reconquista da sociedade pela igreja. Já Otávio de Faria entendia que a tragédia era mais profunda e que toda a ação dos católicos, essa ação política dos católicos, estava baseada numa traição daquilo que eles pensavam defender. Ou seja, essa é a situação. E esse embate, assim, como eu falei, eu queria mostrar um pouco da variedade interna dessa intelectualidade. Ele foi apenas um daqueles que foram travados internamente por uma intelectualidade que foi muito rica, variada e, infelizmente, hoje, frequentemente esquecida. É isso.